Olá, pessoal. Estamos aqui compartilhando, né? Mais um tempo de mensagens, de coisas que eu tenho refletido na minha vida. E eu tenho pensado muito sobre algo que nos assola todos os dias, né? Através das mídias, através das situações. E eu queria te fazer uma pergunta. O que é ter sucesso para você? O que você acha que é realmente ter sucesso? Lá em João 15, quando Jesus começa a falar que ele é a videira, nós somos os ramos, nós somos os frutos, aquele que não dá fruto ele corta e lança. Eu gosto muito do versículo 5, a parte B, que fala: sem mim nada podeis fazer. E a gente, muitas vezes, a gente é impulsionado a medir o sucesso por tantas conquistas grandes que a gente tem. E aí é normal a gente ver as pessoas falando assim: eu tô aqui para te anunciar o melhor congresso do Brasil, a pessoa que tem mais autoridade, que já conquistou mais gente, que tem não sei quantos views, que tem não sei quantas visualizações, que o YouTube bomba, porque a gente fomenta muito a quantidade. E sabe, queridos, Jesus ele nunca se preocupou com isso. Ele não tinha um Instagram na época, ele não se promovia. Jesus ele não promovia quem ele era. Ele não precisava afirmar quem ele era. Ele atraía multidões, ele atraía pessoas pela autoridade que ele tinha, mas pelo caráter que ele tinha por dentro. Porque muitas vezes a gente vê tantas pessoas, querendo construir uma imagem de autoridade, uma imagem daquele que é muito. E Jesus nos ensina totalmente ao contrário, né? Ele disse pra gente que se a gente quiser ser o maior, a gente tem que se tornar o melhor, não é? Quando os discípulos dele estavam discutindo e brigando por quem Jesus gostava mais, quem era o maior, ele chama eles à parte e fala assim: você quer se tornar grande? Aprenda a servir, aprenda a ser o menor. Porque a matemática e a ótica no mundo espiritual, no reino dos céus, é muito diferente da ótica desse mundo. A gente primeiro precisa se preocupar com o reino. A gente precisa se preocupar em fazer, mesmo que seja no oculto, mesmo que ninguém esteja vendo, sem se promover. E nós precisamos tomar muito cuidado com essas armadilhas, porque às vezes a gente acaba achando certo e seguindo e dando crédito para pessoas que o tempo inteiro se promovem, para pessoas que o tempo inteiro querem dizer o quanto grande elas são, ou quanto elas conhecem, ou quanto elas sabem, ou quanto de seguidores, de autoridade elas têm, o quanto de livro elas possuem. E queridos, não é errado Deus promover alguém, Deus levantar pessoas para serem referências. Eu acho muito lindo quando a gente vê Deus levantando pessoas como referência. Pessoas que têm caráter, pessoas que têm o coração voltado para Deus. Mas muitas vezes nós precisamos ter cuidado, porque pessoas que querem dizer muito o quanto elas já fizeram, ou o quanto elas realizam da melhor forma, ou o quanto a empresa delas é muito melhor, ou enquanto a igreja, ou enquanto a roupa, isso denota comportamentos internos que não foram vencidos, inferioridades que não foram vencidas. E aí, muitas dessas pessoas têm a necessidade, o tempo inteiro, de afirmar o quão grande elas são, o quão capacitadas elas são, o quão sol delas serve. Já reparou isso? Tem muitas pessoas que falam assim: olha, fica o tempo inteiro se promover. Isso denota que dentro dela existem questões não resolvidas e muitas vezes nós estamos seguindo, nós estamos sendo influenciados por esse tipo de palavra, por esse tipo de pessoa, por esse tipo de influenciador. Então eu volto à pergunta: o que é ter sucesso para você? O que é ter sucesso dentro do contexto que a gente vive hoje? Porque você precisa aprender a ser grande, sim, mas ser grande do tamanho de Deus, do tamanho que Deus quer para você.
O tamanho que Deus sonhou para você. E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que sonha coisas grandes, mas quanto mais nós crescemos, quanto mais o Senhor nos leva a algumas posições, mais humildes nós precisamos ficar. E não é uma humildade falsa, uma humildade verdadeira, de saber quem nós somos e se nós somos alguma coisa. É porque o Senhor tem nos levado a algum lugar. Cuidado com as trocas. Cuidado com querer ser influenciado por esse tipo de mentalidade. Porque nós vamos acabar nos tornando, muitas vezes, sendo influenciados por propostas que não são as propostas do céu, como funciona o reino. Muitas vezes essas palavras vêm disfarçadas de palavras tão eloquentes, de palavras tão bonitas. Mas toda mensagem que traga sobre a minha vida, sobre a vida de alguém um crescimento, primeiro, quem precisa aparecer é o Senhor. Primeiro, quem precisa ser honrado é o Senhor. Então, se eu faço algo com excelência, eu não preciso me promover. Sabe por quê? Porque isso vai falar por si só. Jesus precisou se promover? Não. E a Bíblia diz que as multidões o seguiam onde quer que ele estivesse. Mas por quê? Porque ele sabia que ele precisava manter esses princípios da humildade, do amor, do serviço. Lembre-se, um líder verdadeiro é aquele que primeiro vai servir. É aquele que primeiro vai estar junto fazendo tudo que a sua equipe faz. Isso dentro de qualquer organização. Ele é aquele que vai chegar primeiro. É aquele que vai dizer, tamo junto. Ele não vai só dar ordens, ele vai fazer junto. Ele vai amar junto. Ele vai lembrar desde a pessoa mais humilde até aquela pessoa que tem mais recurso. Isso é viver o reino. Isso é ter sucesso. Ter sucesso é você se alegrar em ver cada pessoa que chega para você podendo ter um recomeço, podendo ter uma história. Ter sucesso é muitas vezes que o seu Instagram, que as coisas que nós publicamos estão servindo para impactar vidas, não para mostrar o quanto nós grandes somos. Então, tenha muito cuidado com o que você hoje tem absorvido como autoridade e sucesso. Porque eu prefiro ter sucesso no céu. Eu prefiro que o meu nome seja primeiro conhecido no céu, pelos anjos, pelo Senhor. Eu prefiro ter aquela cena onde a gente vê Jesus se submetendo, sendo batizado. E Deus grita lá do céu, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Por quê? Porque Jesus fazia por exemplo e por atitude. Ok? Beijo no seu coração e receba essa palavra.